10º domingo após o Pentecostes, a leitura do Evangelho é João 6, 22 a 35. O contexto litúrgico propõe o Salmo 145, 10 a 21, por uma razão óbvia. A certa altura aparece a famosa passagem: em ti esperam os olhos de todos. Deus alimenta a sua criação. O texto do Antigo Testamento é Êxodo 16, também por uma razão óbvia. Temos a referência ao maná. E temos ainda Efésios 4, 1 a 16, como a epístola. E aí não existe necessariamente uma conexão, mas a gente ainda consegue descobrir uma. E eu vou tentar deixar isso para o final. O ano é o ano de Marcos, mas como acontece na série trienal, sempre existe o recheio de João. Então nós vínhamos com uma sequência de Marcos, como evangelho, agora um evangelho tirado de João. E é interessante que o relato da multiplicação dos pães e peixes foi 2 domingos atrás. E o próprio evangelho de Marcos e também o evangelho de João tem na sequência o episódio em que Jesus anda sobre o mar. E a partir daí o evangelho de Marcos se cala, mas João traz um diálogo e um discurso de Jesus sobre o pão da vida. Então, a partir desse momento, nós teremos 3 leituras extraídas do Evangelho de João. Parece muito, mas já era pior. Ou seja, já tínhamos 5 leituras na série trienal, 5 leituras de João 6. Eles reduziram a 3. É difícil não ser redundante, embora o Evangelho de João no capítulo 6 seja bastante rico, a ponto de a gente sempre poder enfatizar um tema diferente em cada um desses domingos. Essa leitura de João 6, 22 a 35, também sofreu um acréscimo, exatamente os 2 primeiros versículos, 22 e 23. Tempos atrás, a leitura começava no versículo 24, mas aí ela começa assim meio que no ar. Como esses 2 versículos foram acrescentados e são versículos bastante complexos, porque tratam de ir e vir ali na beira do mar da Galileia, ou do lago da Galileia, eu vou ler esse texto em português e nós vamos então começar a ler o texto grego a partir do versículo 24. O 22 e 23 são fundamentais para a gente localizar a cena. No dia seguinte, a multidão que ficara do outro lado do mar notou que ali não havia senão um pequeno barco e que Jesus não embarcara nele com seus discípulos, tendo estes partido sós. Entretanto, outros barquinhos chegaram de Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão, tendo o Senhor dado graças. Então, o povo está assim à procura de Jesus, tem os barcos indo e vindo, mas o que fica claro é que isso se passa em Cafarnaum. Então é o discurso de Jesus em Cafarnaum. Mas muito antes de termos um discurso, ou antes de termos o discurso, nós temos um diálogo entre a multidão e Jesus. Então, o versículo 24, vamos começar ali com o texto grego. Hote un eiden ho ochlos hote Jesus uk estin ekei ude hoi matetai autu, enebesan autoi eis taploiaria kai ilton eis Cafarnaum, zetuntes ton Jesum. Texto longo, esse versículo 24. No início, quando, hote. Quando, pois, viu a multidão. O Novo Testamento segue mais ou menos o padrão do Antigo Testamento, em muitos, ou na maior parte do tempo, colocando o verbo antes do sujeito. Viu a multidão. A multidão viu que Jesus não está ou não estava ali, nem os discípulos dele. Então, quando eles viram que Jesus não estava, mas ali onde eles esperavam que ele estivesse, eles
en ebezan autoi eis taploiaria. Eles embarcaram, eles entraram, eles também, nos barquinhos ou nos barcos e foram ou chegaram a Cafarnaum, zetuntes ton Iesun, procurando Jesus. Versículo 25. Kai heurontes auton peran testalasses eipon auto rabi pote rode gegonas. Kai heurontes, é do verbo heurisco, heurontes, uma forma de particípio, nominativo plural, masculino. A gente sabe que em português não tem como dizer isso, encontrando, não se sabe se é um, se é eu, se é ele. Aqui fica claro que é um plural. Então, eles encontrando o perantestalasses, do outro lado do mar. Provavelmente não era em si do outro lado do mar, mas era simplesmente cruzando o mar. Né? Quer dizer, o mar não é. O mar da Galileia é uma grande lagoa, é um lago, porque se enxerga o outro lado. Então ele é arredondado, então eles cruzaram, né, de um lado para o outro. Parecia que era do outro lado, mas enfim, é tudo nas imediações ali. Tiberíades, Cafarnaum, é tudo no lado oeste do lago da Galileia. Então eles o encontraram no final daquela viagem de barco e eles disseram a ele: Rabi, mestre, pote rode gegonas. Quando? Aqui, gegonas. Ginomai é acontecer. Então, quando você apareceu aqui? Quando é que você chegou aqui? Versículo 26. Apikriti autois ho Jesus kai eipen, amen amen lego himin, zeteite me uchoti eidetes semeia, alhoti efagete ekton arton kai echortastete. Respondeu Jesus, respondeu a eles, apikrite, é o verbo apokrinomai, né? Respondeu, é tão comum no grego esse verbo que não tem como não aprendê-lo, né? Apikrite, respondeu-lhes Jesus, de novo, o sujeito vem depois do verbo, e disse: Amém, amém, lego himin. Amém, amém, digo a vocês. Ou em verdade, digo a vocês. É uma forma típica de Jesus falar em João, sempre com esse duplo amém. É uma forma quase de um juramento. Ele diz: podem acreditar no que eu estou dizendo. Ou seja, o que eu estou dizendo é a mais absoluta verdade. Zeteiteme, procurais a mim. Uchoti eidetes semeia, não porque vistes sinais. Lembrando que aquele ali é uma forma do ele está nessa forma por causa do hot que segue. É uma aspirada, né? O hot é tudo uma aspiração só. Não porque vistes sinais. Sinais são sempre coisas para se ver, são visíveis. E um sinal é aquilo que não fala de si, mas aponta para outro lugar. Um sinal não é ele em si a coisa mais importante, mas é aquilo que ele representa, tipo um sinal de trânsito. Então Jesus disse: na verdade vocês não estão aqui porque viram um sinal, eles não perceberam que aquilo era um sinal, mas porque efagete ekton arton kai echortastete, mas porque comestes, efagete é do verbo estio, fago, né? É o auristo de estio, comestes dos pães e echortastete, e fostes saciados. Tá? Então Jesus diz: na verdade vocês havia um sinal, mas vocês não viram o sinal, vocês só viram o pão. E aí ele segue, ainda é discurso de Jesus, 27. Esse é um imperativo agora. Ergadzeste me tenbrosin ten apolimenen, ala tenbrosin ten menusan eis zoen aionion, hen hohuios tu antropo himin dozei. Tuton gar hopater esfragisen hoteos.
Mais um versículo extremamente longo, 4 linhas praticamente, 3 linhas e pouco aqui no texto grego. Agora entra um verbo importante aqui, o verbo ergazomai. Ergazomai, trabalhar, é conseguir fazer alguma coisa. Então, trabalhem, me tenbrosin. Literalmente, trabalhem não a comida a que perece. Notem a maneira como o grego faz isso. Ele coloca o substantivo com o artigo, tenbrosin, e coloca o adjetivo, nesse caso um particípio, do lado, repetindo o artigo. Tenbrosin, ten apolimenen. Quer dizer, trabalhai não a comida a que perece, mas a comida a que permanece. Aqui ten menusan, a que permanece para a vida eterna. Eis zoen aionion. Hen hohuiostu antropo himindosei. Esse hen é o pronome relativo, ele substitui a comida, ou poderia ser também a vida. Né? É ambíguo aqui. A comida que subsiste para a vida eterna, provavelmente o referente é a comida, a qual o Filho do Homem vos dará. 12 é o futuro do dídome. Tutongar hopater esfragisen hoteos. Este, pois, o Pai selou Deus. É um texto complexo esse aqui, assim, tem que juntar as peças. Tuton é uma referência ao Filho do Homem. Né? Este, a saber, o Filho do Homem. Pois a este, o sujeito é hopater, o Pai, e o hoteos, que está no final, é a rigor um aposto. O Pai, Deus, esfragisen. Sfragizo é selar, no sentido de pôr um selo, o selo de qualidade. Deus o certificou, deu um certificado de que esse é, de fato, o Filho do Homem. Ele é o meu filho. 28. Eipon un pros auton. Disseram, pois, para ele, ti poiomen hina ergazometa ta erga tuteu. Esse versículo mais breve, né? O que faremos? Notem o poiomen, aquele ômega ali na vogal longa é o subjuntivo. Né? O que podemos fazer, o que faremos para que produzamos, de novo o verbo ergazomai. Jesus falou em produzam ou trabalhem, e agora eles perguntam o que devemos fazer para produzirmos ta erga tuteu, as obras de Deus. E no versículo 29 vai vir a resposta de Jesus. Apecrite ho Jesus kai epenautois. Respondeu Jesus e disse a eles, tutois tinto ergon tuteu, hina pisteuete eis hon apestelen ekeinos. Tuto estinto ergon tuteu. Esta é a obra de Deus, que creiais, hina pisteuete, finalidade, né? A finalidade é essa, que creiais naquele que, eison, crer. O verbo pisteu no grego é construído também com a preposição eis, às vezes seguido de dativo. Aqui é seguido da preposição eis mais o acusativo. Crer, que creiais em aquele que, né, ekeinos, aquele, a saber, aquele que o Pai apesteilen, o Pai enviou. Vai dar para voltar a esse texto no final, não sei se ainda será possível, mas cabe o registro aqui, que eles pedem, Jesus fala sobre ergazomai, sobre produzir a comida. E de repente a conversa vai para o outro lado e eles então perguntam o que nós temos que fazer para produzirmos as obras de Deus. E aí Jesus diz, a obra que Deus quer, a obra de Deus é que vocês creiam.
E esse versículo levou Lutero, né, que conhecia a Bíblia como poucos, a dizer lá no Sermão das Boas Obras que a primeira boa obra, a grande boa obra é a fé. A dogmáticos, os sistemáticos têm dificuldade de entender isso. Eles dizem, não, fé é fé, obras são obras. Mas Jesus usa essa linguagem aqui. A maior obra que Deus quer que a gente tenha, na verdade a gente não consegue produzi-la, é exatamente crer naquele que Ele enviou. A fé é a grande obra. Depois dela derivam todas as outras. Mas essa fé nós não conseguimos nos dar a nós mesmos, assim como não podemos dar o pão da vida a nós mesmos. 30. Eipon un autor, disseram, pois, a ele, ti un poieis si semeion hina idomen kai pisteusomen soi, ti ergadze. Então eles... Aparentemente aqui alguém explicou isso da seguinte forma, parece fazer sentido, que é uma multidão, um povo misto. Tem gente lá de Cafarnaum e tem aqueles que comeram os pães e os peixes na multiplicação dos pães. Então eles foram para lá e tinha gente de lá. Esses que estavam lá e que não tinham participado da multiplicação dos pães, esses agora dizem, nós também queremos uma chance, ou nós também queremos um sinal. Você fez um sinal para os outros, agora faça o favor de nos atender também. Então eles perguntam, ti un poieis zi semeion. Qual, pois, fazes tu sinal? Que sinal tu fazes? Para que vejamos e creiamos em ti. Ou te levemos a sério. Ti ergadze. O que você produz? O que você faz? Notem de novo o verbo ergadzoma. Esse é um verbo importante aqui, pela repetição. E aí eles logo dão uma deixa, ou seja, dão uma sugestão. Eles já sabiam que tinha havido essa multiplicação dos pães. Eles dizem, bom, aceita uma sugestão? Aí vai então. 31. Hoi pateres hemon tomana ephagon ente eremo, katos estin gegramenon. Arton ectu uranu edukenautois fagein. Então eles dizem, os nossos pais o maná comeram no deserto. Comeram o maná no deserto. Como está escrito. Aí eles até citam um texto, né, Êxodo 16, mais diretamente o Salmo 78, né, pão do céu deu a eles para comer. Aí Jesus responde, 32. Eipen un autois ho Jesus. Disse-lhes, pois, Jesus, amém, amém, lego rimin. De novo, amém, amém. Em verdade, digo a vocês, hot o Moisés dedoken himinton arton ecturanu. Al ho pater mu didosin himinton arton ecturanu ton aletinon. Então, Jesus diz... eles disseram, foi Moisés que deu o maná, e Jesus disse, não, vocês estão equivocados. Não foi Moisés. Moisés nunca deu o maná para vocês. Ou melhor, o pão do céu. Jesus não usa o termo maná. Não foi Moisés quem deu o pão do céu, mas o Pai, o meu Pai, dá a vocês o pão do céu, o verdadeiro. Então, a discussão, o assunto é o pão que foi multiplicado, mas aqui pão passa a ter um sentido diferente. É um pão teológico, é um pão espiritual. 33. Rogar artos tuteu estin hocatabainon ectura nu, kai zoen didus to cosmo. Pois o pão de Deus é o que katabainon, o que desce do céu, e zoendidus, e que dá vida ao mundo. 34. Eipon un pros auton, eles disseram a ele, Kyrie, pantote dos heminton arton tuton. Dá, aliás, sempre dá a nós o pão este. Sempre nos dá este pão. Agora, de que pão eles estão falando? Isso o texto em si não explica. Se a gente acha que eles não entenderam nada, a gente diz, eles queriam mais pão de farinha ou de centeio. Mas vamos deixar no ar isso aí. A pergunta ou o pedido é muito oportuno.
Então Jesus diz, eipen autois ho Jesus, ego eimi ho artos tes zoes. Várias maneiras de caracterizar o pão. É pão do céu, né, o pão verdadeiro, e agora ele é o pão da vida. Sem pão não há vida, mas esse pão aqui é um pão da vida verdadeira. Ho erchiomenos pros eme, o que vem para mim, para junto de mim, ume, de modo nenhum, terá fome. Peinase. Kai hopisteuon eis eme, u me dipsesei popote. E o que crê em mim, nunca mais terá sede, jamais, de modo algum. Então, é interessante no Evangelho de João, Jesus é o pão da vida, mas ele não é a água viva, ou a água da vida. Ele é o que dá a água da vida. E no Evangelho de João, a água da vida é o Espírito Santo. Esse é o dom que Cristo dá, como água. O pão é ele, a água é o Espírito Santo. Agora, como lidar com esse texto homileticamente? A partir dessa exegese. A gente viu os detalhes, agora seria hora de ver o conjunto. É interessante que se trata de um diálogo, de uma conversa. Jesus não faz pergunta nenhuma, ele sempre responde, e é bom que ele responda. Às vezes Jesus faz perguntas, e quando ele faz uma pergunta nos evangelhos, a pergunta é importante. Mas felizmente ele dá mais das vezes ele dá as respostas. E isso é bom para nós, porque aí nós aprendemos. Mas é uma conversa interessante. Teóricos que estudam conversação, eles falam do princípio da cooperação. Essa é uma regra fundamental quando duas pessoas ou mais pessoas conversam. Quando alguém nos faz uma pergunta sobre um assunto sobre o qual a gente não quer falar, a gente não desvia o assunto, a gente dá uma resposta e redireciona a conversa. A menos que seja uma conversa de loucos, como se diz, né? Tipo assim, alguém pergunta, quando foi que você chegou aqui? Aí o outro responde, a comida aqui não presta. Né? Ou seja, essa é uma conversa de loucos, em que a pessoa faz uma pergunta e a resposta é uma coisa totalmente sem conexão. Essa conversa aqui é uma conversa interessante, a gente tem que ficar muito atento, porque senão parece uma conversa também em que a resposta não tem nada a ver com a pergunta. Às vezes a gente não responde a pergunta porque é uma pergunta irrelevante, é uma pergunta descabida. E é o que parece, porque eles perguntam, são na verdade 4 conjuntos de perguntas, 4 perguntas e respostas. A primeira, mestre, quando chegaste aqui? E Jesus responde, em verdade vos digo, vocês me procuram não porque viram sinais, mas porque comeram pães. Então Jesus está dizendo, vocês estão perguntando como é que eu cheguei aqui, na verdade vocês estão dizendo, o Senhor não devia ter ido embora. Nós precisávamos do Senhor aqui porque pão é o que mais nos falta. E Jesus diz, na verdade, vocês estão vindo pela motivação errada. Ou seja, a resposta de Jesus parece não ter nada a ver, mas tem a ver. Então Jesus diz, olha, vocês devem se preocupar com a comida que não perece, aquela que subsiste. Então, quando Jesus falou alguma coisa sobre produzir, sobre trabalhar, no versículo 27, aí eles perguntam, sim, mas se depende de nós, então o que nós vamos fazer para realizar, para trabalhar essas obras de Deus? Aí Jesus responde, a obra de Deus não é o que vocês vão fazer, mas é o que Deus quer, no primeiro mandamento, que é exatamente crer nele. Daí entra o outro grupo que pergunta no versículo 30, que sinal nos fazes? Dá para fazer mais pão? Assim como Moisés supostamente deu o maná no deserto? E aí Jesus diz, olha, vocês estão equivocados, não foi Moisés que deu o pão, o verdadeiro pão do céu o Pai dá. Então aí Jesus redireciona essa pergunta e esclarece isso. E então vem o último pedido, o último diálogo. Senhor, dá-nos sempre desse pão, é um pedido. E aí Jesus diz, eu sou o pão da vida, e então o discurso continua.
Ou seja, a fala de Jesus vai até o 40. Depois há uma interrupção com o murmúrio dos judeus e assim por diante. E aí Jesus de novo retoma a palavra e vai, por assim dizer, discursando de forma mais extensa. Os diálogos vão rareando e Jesus fala mais extensamente. Então são 4 diálogos que aparentemente estão desconectados, mas que estão muito bem conectados, formando um conjunto. E o ponto alto, sem dúvida, é o versículo 35, que é onde termina o Evangelho. Ele termina num clímax. Eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Apenas lembrando um detalhe, exatamente por causa desse versículo 35, na região ali do Mar da Galileia, existe na localidade de Tabga, e dá para localizar isso na internet, tem um mosaico numa igreja, no chão, mosaico, é uma igreja comemorativa à multiplicação dos pães e peixes. E naquela igreja, num mosaico no chão, aparece um cesto com pães e peixes do lado. São 2 peixes do lado, nas extremidades, e no meio existe um cesto com pães. Mas, curiosamente, tem apenas 4 pães dentro daquele cesto. É verdade, eram 5 pães e 2 peixinhos, mas ali só aparecem 4. O autor do mosaico não deixou isso explicado, mas quem chega lá recebe a explicação. Há um propósito nisso. Só são colocados 4 pães porque o 5º pão, ou o pão que falta ali, é o pão da vida, que é o próprio Cristo. Então, a gente valoriza o pão de cada dia que Deus nos dá, como diz o Salmo 145, mas, acima de tudo, o pão da vida, que é o próprio Cristo. Não tem como não pregar Cristo a partir desse texto, ou seja, não é a multiplicação dos pães, segundo esse discurso aqui, que é o foco, mas o que ela representa, para onde ela aponta, a saber, para o pão da vida. Esse é o grande tema. Cristo sempre é o centro da nossa pregação, também nesse período do pós-Pentecostes.